Bom, desde que eu saí do Nordeste, muita coisa muda, não é verdade? Não só um processo de mudança te leva de um local para o outro, como também envolve muitas coisas, né? Frustrações, algumas decepções. Eu queria falar aqui nesse vídeo para você que está de mudança para Curitiba, para você que está vindo morar no Sul, para você que está vindo morar em outras regiões do Brasil ou talvez fora do Brasil, está passando por um processo de mudança. Eu queria compartilhar a minha experiência aqui, te ensinar algumas coisas para você colocar em prática nos seus processos de mudança. O que mudou quando eu vim morar em Curitiba é o tema desse vídeo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O meu nome é Gustavo e a gente está aqui para falar então desses processos de mudança. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que muda, obviamente, quando eu vim morar aqui, e a primeira coisa que muda quando você está passando por um processo de mudança, seja mudar de estado, mudar de país ou passar por um processo interno de mudança, a primeira coisa que muda, ou pelo menos deveria mudar, é a realidade ao seu redor. Quanto mais rápido e mais fácil você se acostumar com o fato de que tudo ao seu redor ou ao seu derredor mudou ou mudará, mais fácil e mais rápido será a sua mudança. Por que que isso é importante, Gustavo? Isso me parece um pouco óbvio. Sabe por que que isso é importante? Porque quando o teu redor muda, normalmente você terá que mudar. Isso é muito óbvio na vida porque algumas pessoas vivem a mudança pelo processo inverso. Em vez de mudar a si e depois mudar ao redor, muitos de nós mudam ou tomam uma decisão de mudar de estado, de país, de residência, de CEP, justamente porque o seu redor mudou. Um exemplo prático disso, a crise. A crise da pandemia chegou, o meu ao redor, o meu derredor mudou, eu fui demitido, eu tive que me reinventar, eu tive que abrir uma nova empresa, eu tive que investir numa área, investir num novo conhecimento, eu tive que superar desafios, ou seja, o teu redor mudou e aí exigiu que você mudasse, exigiu que você colocasse para fora novas habilidades, que você aprendesse novas técnicas, que você adquirisse novos conhecimentos. Então veja, quanto mais fácil, mais rápido você perceber que o teu ao redor mudou, logo isso afeta a mim, mais rápido e mais fácil a mudança acontecerá. Por que que eu falo isso também? Porque o que é ou o que são as crises em alguns casamentos, as crises em algumas famílias, as crises em algumas paternidades, em algumas maternidades, se não o fato de que chegou um filho, chegou o casamento, chegou um desemprego, uma demissão, chegou uma quebra de empresa, ou seja, o seu redor mudou e a pessoa permanece a mesma. Então veja, isso são processos internos da vida que muitas vezes não pedem licença, chegam como uma pandemia, sai fechando tudo, todo mundo vai para casa. Lá no ambiente onde eu trabalho nós conversamos muito sobre isso. O grande inovador dessa década vai ser o Covid. O coronavírus iniciou projetos que estavam nos papéis, nas pranchetas há 10 anos e que estavam sendo planejados para 2030. Eu participei de uma conferência, de uma palestra pela empresa que eu trabalho, com um rapaz que fez o doutorado dele lá no Vale do Silício, nas empresas. Inclusive ele palestrou ao lado do cofundador da Apple, junto do Steve Jobs, e na palestra ele falou isso. As tendências que os analistas de mercado fazem é que haveria um progresso até 2030 e ele foi acelerado em 10 anos por causa do coronavírus em 2020. Então a pergunta que fica para nós é: se o teu redor mudou, se você está de mudança, se você talvez já está até morando em outra cidade, ou seja, o teu redor e o teu ao redor mudou, o que isso alterou, o que isso afetou em você aí dentro? A segunda coisa que mudou quando eu vim morar em Curitiba, obviamente, são as perspectivas. As perspectivas mudaram para mim, vão mudar para você. As perspectivas mudaram para mim quando eu mudei de estado. Graças a Deus para mim, na verdade. Eu queria isso. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os motivos que me fizeram sair do Nordeste para o Sul. Nenhum deles é sobre ganhar mais, nenhum deles é ser mais reconhecido profissionalmente. Eu tinha
reconhecimento, realização profissional, recebia muito bem para fazer o que eu fazia, eu já era conhecido na minha área, não haviam intenções gananciosas da minha parte nesse sentido. Mas as minhas perspectivas mudaram a partir do momento que eu desci no aeroporto Afonso Pena aqui em Curitiba. E as perspectivas vão mudar para você. E graças a Deus por isso. A questão é, você está pronto para ter as expectativas mudadas? Você está pronto para que as expectativas sejam arrancadas de você e no lugar outras surjam? Porque deixa eu te dizer uma coisa, isso exigirá muito de você. Elas exigiram muito de mim, porque na hora que a perspectiva muda, automaticamente você descobre que aquilo que era o suficiente ontem já não é mais o para hoje, ou e muito menos será suficiente para amanhã. Então eu falei no último vídeo aqui no canal sobre o medo da mudança. Talvez isso também seja um fato das pessoas não se aterem, se amarrarem, se ancorarem a ficarem no estado onde nasceram, na cidade onde nasceram, que é o quê? A minha perspectiva onde eu nasci é X, então se eu não me mudar, se eu não sair daqui, eu tenho essas expectativas, eu já sei como eu lido com ela, eu já sei as perspectivas que a minha família tem de mim, as perspectivas que o mercado tem de mim, que as pessoas têm de mim, não só a minha família, e para que eu ir para um outro estado? Para eu ter novas perspectivas, aí eu vou ter que me virar nos 30, como diz a história, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que superar coisas que para mim são confortáveis. Isso te joga na zona de conforto, no lugar comum. E nem todos nós estamos prontos para passarmos pela superação das perspectivas e outras serem adquiridas no lugar. Elas exigirão de você. Terceiro e último, quando eu me mudei, a coisa, né? Esse é o ponto principal disso tudo aqui, o que mais mudou para mim quando eu mudei fui eu mesmo. Quando você mudar para outro estado, para outro país, o que tem que mudar, o que precisa mudar, eu vivo falando isso aqui no canal, gente. No e-book eu levo várias páginas para explicar o processo de mudança, o que ele pode fazer para você, para que você... Eu postei esse pensamento, eu postei essa dica há poucos dias no canal. Quando você muda de estado e para você a mudança de estado é apenas uma troca de CEP, você já começa errado. Porque na troca de CEP você transporta o seu corpo físico desse ponto para esse ponto. E isso não é mudança de estado, isso não é mudança de país, isso é troca de CEP. Isso é transportar o seu corpo para um outro lugar. E isso, um avião, um carro, uma lotação, um veículo pode fazer. Mas o que nós devemos mudar primariamente no processo de mudança é a nossa mentalidade, nós mesmos. Porque toda mudança de estado, toda mudança de país, toda mudança de rotina, de hábito, toda mudança de vida tem que ser primordialmente uma mudança de dentro para fora. Então isso foi o que mais mudou para mim. Eu queria te dizer isso, se você está passando por um processo de mudança, você não vai vivê-lo plenamente, você não vai aproveitá-lo 100% se você não vivê-lo de dentro para fora. E como eu falei, eu gasto várias páginas para falar sobre isso. Inclusive eu explico a teoria da crisálida, que é o que? O processo de mudança. Eu vou pincelar aqui para não entrar, porque eu levo páginas para explicar isso. E o processo de mudança é como a crisálida. A crisálida é aquela espécie de casulo, que é o terceiro estágio da metamorfose da borboleta, da lagarta na borboleta. O terceiro estágio dessa mudança é a criação da crisálida dentro do casulo. E esse processo, ele pode ser complicado, doloroso, dolorido, árduo. Mas é esse processo que faz o que era antes um animal até mesmo asqueroso para alguns, se transformar numa bela borboleta. O que antes te fazia caminhar com os pés no chão, agora pelo processo de mudança te fará olhar além das montanhas e dos horizontes, fará você voar, fará você alçar voos, coisas que antes era completamente impensável para você, será realidade a partir do processo de mudança. E eu sei que talvez Deus esteja falando com alguns que estão me ouvindo. Não é todo mundo que acredita nisso. Tem várias pessoas que me xingam porque eu toco nesse assunto. Mas eu sou alguém movido por fé. E eu sei, Deus talvez tenha colocado pessoas do outro lado dessa câmera para me ouvir agora,
porque a lei dele talvez esteja falando exatamente com você aí no seu coração agora, e você sabe que é ele por causa dessa certeza que você tem. Esse processo de mudança que para você é só uma troca de CEP, é algo que está dentro dos propósitos de Deus para você, porque Ele fará você alçar os maiores voos que você jamais tinha pensado. É isso que a palavra dele nos revela, né? E ele diz isso com todas as letras. Eu é que sei que planos eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês desejam. E em outro trecho ele fala, os meus planos, os meus sonhos são sempre maiores que os seus. Os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Então, vislumbre o propósito de uma perspectiva diferente. É isso que eu queria comentar. Agora coloca aqui embaixo a tua opinião, me diz se esse vídeo te ajudou, coloca aqui embaixo, me ajudou, para eu saber que você assistiu até agora, que talvez isso tenha ajudado você. Eu espero que Deus tenha falado contigo, eu espero que você tenha aproveitado esses minutinhos que nós gastamos aqui para colocar a nossa consciência. A gente gasta tanto tempo com bobagem, BBB, intriga, picuinha no Instagram, e às vezes a gente não quer gastar 10 ou 12 minutos para ouvir e refletir sobre coisas que, quando você para ouvir e raciocinar agora, você colherá os frutos amanhã. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não esquece, se você quiser e puder, pode me chamar no Instagram, a gente está sempre por lá batendo um bate-papo com todo mundo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.